Ceará inicia negociações pela contratação de um reforço para a próxima janela de transferências e também detalha o afastamento de Vina e Pedro Henrique. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias e seja muito bem-vindo, torcedor alvinegro, a mais esse vídeo diário com análises, informações e bastidores sobre o Ceará Sporting Clube, o alvinegro de Porangabuçu. Bem, no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas repercussões, uma apuração exclusiva, importante que a gente conseguiu fazer, e eu vou pedir para você ficar até o fim desse vídeo para saber quem é esse jogador que o Ceará abriu negociações, mas vamos também falar sobre uma coletiva de imprensa que aconteceu hoje lá em Porangabuçu com o assessor de futebol e hoje líder do departamento de futebol Ricardinho e também do coordenador técnico Anderson Batatais. Mas já vou pedir para logo no início desse vídeo você deixar o seu like aqui, também o seu comentário aqui embaixo. Se ainda não for inscrito, se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo com outros torcedores alvinegros que querem ficar bem informados sobre o nosso Vozão. Mas bem, vamos começar falando sobre essa coletiva de imprensa. Talvez você tenha assistido, torcedor alvinegro. Se não, eu faço aqui um resumo para você. Uma coletiva que inclusive já tinha sido anunciada antes de toda essa questão do afastamento do Vina e do Pedro Henrique, que aconteceu ontem, a gente trouxe aqui no vídeo do Jogada do Vozão. Pois bem, mas eles falaram sobre esse assunto, é óbvio, foram questionados sobre isso, e também sobre outros, então vou trazer aqui um resumo para você dos principais pontos. E o último ponto é o mais importante, quando eles falaram mais detidamente sobre o Vina e sobre o Pedro Henrique. Eles foram questionados sobre a janela de transferências, né, se já estariam se movimentando por contratações, porque não sei se vocês lembram, torcedores, mas há algumas semanas o Moza foi questionado sobre isso em uma coletiva pós-jogo. E ele falou que a janela ainda estava muito longe, então ele não estava muito preocupado nesse momento em pensar em jogadores que o Ceará poderia contratar, enfim. Então agora o departamento de futebol foi perguntado sobre isso. Eles falaram mais ou menos assim, o Mozart tem o pensamento dele, que está concentrado ali no time, mas nós não podemos esperar abrir a janela para ir atrás. Ou seja, nos dá a informação de maneira implícita, mas dá, de que o Ceará já está no mercado em busca de contratações. Falaram da importância do uso da base nesse sentido. O Ceará tem encontrado soluções para lacunas ou dificuldades no seu elenco através de garotos da base, mas falou que de fato tem buscado essa análise de mercado. E aí o Ricardinho, que hoje lidera o departamento de futebol, falou que tem feito reuniões dia sim, dia não, para analisar oportunidades de mercado. Então, foi um posicionamento importante para a gente saber, porque de fato aquela fala do Moza chamou a atenção, até porque, embora ele tenha a sua responsabilidade ali com o elenco atual do Ceará, cabe a ele também analisar o seu elenco e perceber lacunas e necessidades e olhar para o mercado também. Claro que existem profissionais exclusivos para isso, mas aquela fala acabou não pegando muito bem entre os torcedores. Então, esse esclarecimento por parte do Ricardinho, por parte do Batatais e por parte do departamento de futebol do Ceará como um todo, foi importante. Essas reuniões têm acontecido, o Ceará já está sim analisando o mercado, inclusive já tem jogador em negociação. Fica até o fim desse vídeo para você descobrir quem é. Eles foram questionados também sobre esse, entre aspas, vácuo de poder no departamento de futebol depois da saída do Haroldo Martins e do Lucas Drubski. Então há o questionamento, quem responde pelo departamento de futebol do Ceará? Quem é o responsável? E aí o Ricardinho hoje tem sido esse responsável, ele até falou isso, que o presidente João Paulo Silva conversou com ele, o colocou ali naquela função, internamente o colocou como chefe do departamento. Então o Ricardinho tem respondido sobre isso. Foi questionado também sobre como blindar, de certa forma, o elenco diante desse cenário turbulento que o Ceará vive, tanto dentro como fora de campo, né? Porque dentro de campo a equipe não vive um bom momento, a gente já trouxe esses dados aqui. Das últimas 6 rodadas da Série B, uma vitória apenas é muito pouco. Externamente, a gente vê um time que tem lidado com problemas políticos, disputas políticas, déficit milionário, é uma situação complicada. Tem todo esse protesto, pedido de impeachment contra o presidente, enfim,
protestos acontecendo ali na sede do clube. É um cenário que a gente sabe, influencia os jogadores ou pode influenciar os jogadores. E foi questionado sobre como blindar esse elenco. E o Anderson Batatais, que é o coordenador técnico, que é um cara que está ali mais dentro do campo, diretamente com a comissão técnica e com os jogadores, ele falou: o que blinda elenco é vitória. O que blinda elenco é resultado. E nisso eu preciso concordar absolutamente com ele. O problema é que o Ceará não tem conseguido esses resultados. Então cabe ao técnico Moza, cabe aos jogadores, cabe ao departamento de futebol encontrar soluções para que o Ceará volte a conquistar resultados positivos e assim possa ter um vestiário sólido, um vestiário fechado, blindado e que o time volte a performar bem, conseguir bons resultados. Tudo isso é muito importante. O Anderson Batatais disse a seguinte frase: blindagem é vencer jogo. Ele disse isso, então, uma realidade muito importante também. Mas deixei o mais importante para o fim, que foram os questionamentos sobre o Vina e sobre o Pedro Henrique. O nosso colega aqui de Sistema Verdes Mares, o Pedro Pinheiro, começou fazendo a primeira pergunta, foi logo sobre isso, e a resposta foi um pouco vaga, eu poderia dizer. O que eles disseram inicialmente, o Ricardinho e o Batatais aqui, a decisão era exclusiva do Moza, que ele queria uma linha específica de jogador e que talvez o Vina e o Pedro Henrique não estivessem se encaixando nessa linha. Falou, não teve afastamento de ninguém treinou separado anteriormente, né? Uma decisão técnica de ficar fora de alguns jogos. Então, essa foi a primeira resposta. Depois eu, que estava lá na coletiva, fiz de novo. Eu disse assim: Ricardinho, acho que não ficou muito claro ainda. O Vina e o Pedro Henrique estão treinando separado, eles foram afastados. Qual é a real situação? E aí ele falou sobre a questão da lesão do Vina. O Vina sofreu uma lesão muscular nesse treino de segunda-feira, a data da reapresentação. Ele vai passar aí de 4 a 5 semanas no departamento médico, então pelo menos um mês afastado de qualquer atividade ali no campo, né, com bola de treino. E disse que o Pedro Henrique estaria usando as dependências e que eles iriam, em tempo oportuno, procurar o que for melhor para ambos os lados, no caso, para os atletas e para o Ceará. Mas uma resposta que não foi muito conclusiva. Aí, por fim, o nosso companheiro Danilo Queiroz insistiu mais uma vez e perguntou: olha, ainda não ficou claro, e de fato não estava claro, para ninguém que estava ali naquela sala de imprensa, se de fato eles estavam treinando separados, se não estavam. E aí o que a gente teve de informação, essa sim, mais conclusiva. O Anderson Batatais disse: o Mozart não quer contar com os atletas. Ele não vai relacionar esses jogadores para os próximos jogos. E isso já vinha acontecendo, mas ele nessa semana teve uma conversa diretamente com os dois jogadores, e o Anderson Batatais e o Ricardinho participaram dessa reunião também, e foi dito pelo Mozart para eles que eles não iriam mais ser aproveitados. Então foi dito algo como: a partir de hoje estou sendo claro com vocês e não vou utilizar vocês. Eu tenho um pensamento de equipe, mas eu vou em outra direção diferente daquela que vocês têm me apresentado, né? Então foi confirmado que eles não vão utilizar esses atletas nos próximos jogos, mas essa é a questão mais técnica. Agora é uma questão mais interna, política, de administração do clube. O Ricardinho disse: eles têm contrato com o clube, ou seja, eles não rescindiram o contrato. Vina e Pedro Henrique são jogadores do Ceará, mas foi deixado claro para eles que o professor Mozart não quer contar com eles para a sequência do campeonato. Então eles vão resolver da melhor maneira cada caso. E o Ricardinho disse: é desconfortável, mas precisávamos ser diretos com ele. Que aí ele finalizou dizendo que o Vina está no DM e que o Pedro Henrique está treinando em outro horário. Ou seja, o Pedro Henrique e Vina não estão treinando com o restante do elenco. Uma resposta que se aguardava, uma resposta mais conclusiva para a gente entender de fato esse cenário, porque o Ceará soltou uma nota ontem, a nota não parecia que ia na contramão da informação que a gente tinha trazido, mas agora com esse esclarecimento fica bem claro para nós que teve essa reunião entre Mozart, jogadores, departamento de futebol. Foi dito expressamente para eles que eles não fazem parte do plano do técnico Mozart e que agora eles estão treinando separado do restante do elenco. Bem, vamos finalizar o nosso vídeo trazendo a informação que eu prometi para vocês, que o Ceará está negociando a contratação de um jogador da posição lateral direito, e esse jogador é o Brian Borges, da Ponte Preta. O Ceará, eu consegui essa apuração hoje pela manhã, o Ceará iniciou conversas pela contratação desse jogador,
A janela só abre no dia 20 de julho, então as conversas elas vão acontecendo até lá para que o Ceará consiga fechar essa contratação. O Brian Borges tem 29 anos, ele joga como lateral direito, é a posição de origem dele, mas ele pode fazer também à esquerda e estava atuando lá na Ponte Preta também como ponta. Então é um jogador versátil, mas que atua principalmente ali na posição de lateral direito. Teve alguns desentendimentos entre o Brian Borges e a Ponte Preta, que vive um momento bem delicado, uma crise financeira muito grande, e a probabilidade é que o Brian Borges saia da Ponte Preta no meio do ano, assim ficaria livre para assinar com outra equipe. Outros times manifestaram interesse, entre eles o Ceará, e já abriu conversas. Não tem nada concreto, não tem nada fechado até o momento, mas há sim conversas em andamento entre Ceará e o staff do Brian Borges. Ele se destacou com a camisa do Paysandu, onde disputou as temporadas 2024 e 2025, e foi um jogador que foi mapeado ali pelo departamento de scout do Ceará, que considera ele um bom jogador e que pode agregar bastante. Então, conversei com algumas pessoas, foram essas as informações que eu tive. O nome dele já foi muito debatido internamente lá no Ceará, e há o entendimento que se a contratação for concretizada, é um jogador que pode ajudar demais no Ceará, numa carência, de certa forma, que o Ceará tem, um problema ali na lateral direita. Nem o Alex Silva, nem o Rafael Ramos têm conseguido se firmar, tanto é que o Moza tem buscado outras alternativas, improvisar o Júlio César, utilizar o Enzo Ludovico, enfim. Então a gente fica na expectativa para saber se o Brian Borges de fato será contratado ou não pelo Ceará. E aí, torcedor, o que você achou desse vídeo? O que você achou do nosso esclarecimento sobre Vina, Pedro Henrique? O que você acha da provável contratação, da talvez possível contratação do Brian Borges? Quero saber a sua opinião. Fica à vontade para deixar aqui embaixo nos comentários o que você achar. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e, se ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal para todo dia você ficar por dentro das informações do Ceará. Um abraço, torcedor, e até o próximo vídeo.